O programa de hoje recebe aqui no estúdio Cleon Nascimento, secretário especial de Comunicação Social do Governo do Estado de Sergipe. Ele vem ao nosso Atalaia Mais para conversar com a gente sobre o papel que tem desempenhado à frente da parte da comunicação aqui no Estado, o papel da comunicação como comunicar as ações do governo para a população, quais os desafios enfrentados ao longo desses 3 anos dele à frente, da secretaria, que é uma das secretarias mais importantes do governo, que comunica diretamente com o povo, que passa para a população ali as demandas, aliás, as ações e atividades e acolhe, evidentemente, as demandas. E o que mudou de antes para atualmente, dentre vários outros assuntos e os desafios, claro, da comunicação social por conta dessa mudança tecnológica. A nossa comunicação, ela se muda, ela se transforma a cada tempo, é impressionante. E o comunicador, seja na área de meios de comunicação, como o nosso aqui, como também na comunicação pública, tem esse grande desafio de acompanhar as transformações tecnológicas e que a nossa comunicação ela impõe justamente esse grande desafio que é justamente estar sempre à frente. E recebe aqui no estúdio Cleon Nascimento, secretário de Estado da Comunicação Social. Seja bem-vindo, Cleon. Boa tarde. Obrigado, Foca. Obrigado a toda a audiência da TV Atalaia. Uma satisfação poder estar aqui. Acho que você foi uma das primeiras pessoas que me entrevistou logo quando entrei no governo, 3 anos atrás. E acredito que muita coisa mudou de lá para cá, mas positivamente é uma satisfação estar aqui de novo lhe encontrando. Prazer, Cleon, recebê-lo. A experiência profissional foi riquíssima ao longo desses 3 anos, né, Cleon? Aprendeu muito, cara. Passa assim um filme na sua cabeça do Cleon que entrou lá em janeiro de 2023 para o Cleon agora em janeiro de 26. Com certeza. Ainda está sendo um grande desafio, porque logo quando eu assumi a pasta, o próprio governador, Fábio Mitidieri, tinha uma mentalidade do que é que ele queria que se implementasse na secretaria, e eu, no primeiro momento, tive que fazer um diagnóstico, entender o que era a secretaria, como é que ela estava na questão de infraestrutura, de capital humano, e aí, com base nisso, a gente teve um raio-x ali do que estava na secretaria naquele momento e planejar, logicamente, quais são os passos que precisavam ser dados para se alcançar aquilo que o governador tinha em mente. Ele, desde o início do governo, sabia da importância da pasta, não é à toa que ele sempre foi muito comunicativo, muito aberto, e ele já tinha uma mentalidade do que ele queria, porque entrou no próprio plano de governo da sua campanha, que era a criação da Secretaria de Comunicação. Então, é uma meta que ele alcançou, mais uma meta que ele planejou e executou, e a gente agora tem outros desafios, na verdade, que vão surgindo à medida que a Secretaria vem evoluindo. Mas de lá para cá, muita coisa já mudou, muitos investimentos foram feitos e, consequentemente, hoje a gente tem um nível de transparência com a população e todos os órgãos de controle de uma forma muito ampla. Hoje a gente trabalha com a estratégia Omnichannel, que tem o governo ele se apresenta em vários canais, e nesses canais a população também, grande parte das vezes, tem direito de opinar, de falar sobre, e eu acho que isso é o mais importante. Qual foi uma das metas principais, o que foi que ele colocou como prioridade, Cleon, para essa mudança, essa repaginação na comunicação social do governo, assim que vocês entraram, para justamente colocar ali o DNA, colocar a cara do governador Fábio Mitidieri? Ele sempre foi um gestor que ele não está preocupado com um mandato, ele está preocupado com o máximo que ele pode contribuir para o nosso Estado. E na pasta da comunicação não foi diferente. A primeira preocupação dele foi fazer com que a gente tivesse uma comunicação efetiva, em que ela fosse de mão dupla, logicamente, mas tinha um pedido a mais, que se tratava também de fazer com que a gente conseguisse posicionar a Sergipe no radar do turismo brasileiro. E dentro do seu planejamento, logo quando ele esboçou para toda a equipe algumas das suas metas, foi principalmente a questão do Sergipe ser o país do forró.
Na verdade, ele sabia que nós tínhamos um potencial turístico muito grande em relação aos festejos juninos e ele queria que isso fosse explorado de uma forma em que a gente conseguisse valorizar, não somente criar um slogan de campanha, mas sim criar um sentimento de pertencimento para a população sergipana. Porque esse slogan é, na verdade, uma música. É o título de uma música, é o refrão de uma música muito conhecida. Então, vocês também da publicidade, você que vem da publicidade, vocês não tiveram, assim, de certa forma, esse sentimento de, não vamos colocar o título da música, o refrão, porque ela pertence a um cantor. Vocês não tiveram esse... Na verdade, Cleon, a música ela traz um sentimento muito forte. Mas quando vocês levam esse nome, Sergipe é o País do Forró, para fora do estado, é o que atrai. É o que vocês tentaram fazer e conseguiram, né? Então, o que é mais importante é a gente agradece a toda a família do cantor Rogério, que desde o início acreditou nesse projeto. E o que mais importante é a boa comunicação é aquela que está na boca do povo. Então, quando as pessoas verbalizam aquilo com naturalidade, é porque a comunicação ela foi efetiva. Então, você não teve vaidade em nenhum de ter momento colocado a frase da música de Rogério? Não, até porque o governador, desde o início, ele sempre pontuava, a gente precisa fazer alguma coisa que o sergipano se enxergue. E ele mesmo já falava, essa música de Rogério aqui, acho que é muito importante, a gente precisa trabalhar melhor isso. E que, assim, a construção da comunicação, ela perpassa por um sentimento de verdade. Não adianta eu pegar aqui um produto, dizer que esse produto é bom, quando o consumidor vir fazer a experiência do consumo do produto, ele não encontrar aquilo que a gente prometeu na comunicação. Então, a comunicação desperta desejo. E aí é onde eu digo assim, que ele tem uma mente bem aberta para poder pensar nisso e como ele conseguiu articular o planejamento das pastas para fazer com que a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Turismo, a Fundação de Cultura e Arte, que é a FUNCAP, a SECOM, a Secretaria de Segurança Pública. Então, quando você olha para esse projeto, ele não é um projeto de uma pasta isolada, é um projeto de governo, porque a gente sabia quais eram os indicadores que a gente precisava alcançar para poder fazer com que a gente entregasse, de fato, um país do forró de qualidade para o Sergipe, não somente para o sergipano, mas também para os turistas. Então, a campanha ela foi consolidada, a campanha Sergipe é o País do Forró, e aí, através dessa consolidação, atraiu mais turistas, ou seja, aqueceu o comércio, aqueceu o turismo, e é muito por conta disso, Cleon, que no ano passado, em 2025, a gente fechou o ano com mais de 18 mil empregos formais e carteira assinada, fora os PJs por aí, né? Exato. Fora os informais também, os autônomos, né? Exatamente, e aí por isso que eu digo que é uma política integrada, ela vai de ponta a ponta. No turismo, logicamente, ele já investiu mais de 20 milhões nesse período que a gente está na gestão. E aí, veja, hoje se você chegar num restaurante da Orla, você vai ver vários jovens com a camisa Primeiro Emprego. E aí, veja, a Secretaria do Trabalho já está atuando na qualificação da mão de obra para que o turista, quando chega aqui, ele seja melhor atendido. Então, veja como a comunicação ela tem um ponto muito mais de sinergia, de fazer com que essas secretarias elas trabalhem de forma coesa e coletiva para que a gente consiga. Ou seja, a gente tinha uma estratégia, que era o calendário de eventos, que foi proposto pelo governador no início da gestão, e a gente precisava da implementação disso. Então, todas as secretarias elas trabalham em um rito, e aí vem também a Secretaria de Planejamento, para fazer com que a gente alcançasse esses objetivos ponto a ponto. Então, é uma estratégia deliberadamente planejada, que ela tem início, meio, logicamente, quando a gente fala fim, é porque a gente pensa nesses objetivos e o resultado é esse que você pontuou. Hoje, Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, Sergipe conseguiu superar o volume de empregos formais em detrimento ao Bolsa Família. A gente conseguiu fazer com que Sergipe se tornasse um dos pontos turísticos que seja fim, não mais meio. Então, isso já demonstra essa estratégia. A gente conseguiu fazer uma política de qualificação profissional que ela vem sendo efetiva. Consequentemente, isso gera emprego, renda. Então, tudo isso, quando a gente vai colocando na ponta do lápis, você vai enxergando, ela tem uma trajetória e um planejamento que você vê nitidamente. Falar sobre
investimento em comunicação, turismo, segurança, em qualquer outra esfera no segmento público, precisa ser algo que você enxergue de forma macro. E é por isso que ele gosta de falar. Inclusive, a gente recentemente recebeu uma menção por um projeto que é Sergipe 2050. Ou seja, o governador ele não está preocupado em tomar atitudes que precisam ser tomadas pensando somente no seu mandato. Ele quer enxergar Sergipe e contribuir ao longe. Qual a importância dessa nova ponte Aracaju-Barra? O impacto econômico e também de mobilidade urbana para a nossa capital e também para Barra dos Coqueiros, Sim, que vem crescendo assim de forma absurda, né, nos últimos anos. É impressionante o desenvolvimento da Barra dos Coqueiros. E então, aí quando você olha, eu volto para a questão da estratégia, aí vamos agora para a parte de rodovias. Aí a gente tem a SE 100, que foi toda revitalizada e faz com que você chegue no litoral norte. O litoral norte ali, Pacatuba, se você for olhar, é um lugar inexplorado ainda demanda muito investimento, logicamente. Sim. Agora, inclusive, está sendo feita uma pavimentação granítica lá. E aí a gente está levando o Verão Sergipe para lá também, mais uma edição. Ou seja, aí a gente tem uma rodovia, que é o acesso que ele foi revitalizado, a gente traz o olhar do turismo para uma região que ela ainda pode ser explorada turisticamente muito bem. Consequentemente, a gente gera emprego, gera renda na região e descentraliza esse polo de achar que Sergipe só tem um destino. E aí, o que a gente pode ver também? Quando a gente fala dessa ponte, a gente não está falando somente da Barra. A gente está falando de toda essa extensão que atua aí. E se a gente for olhar e avaliar, a Barra dos Coqueiros se desenvolvendo, ela gera economia, gera renda, gera desenvolvimento para a região. E, logicamente, quando a gente pensa numa obra dessa magnitude, se a gente for ficar focada na ponte, a ponte e o objeto em si, é uma forma muito pequena da gente analisar e entender que, na verdade, uma ponte, quem usa a ponte são pessoas. Então, quando você está construindo a ponte, você está conectando pessoas e lugares para fazer com que essas pessoas consigam, consequentemente, implementar novos negócios, fazer com que as pessoas consigam trafegar de um lado para o outro. Isso dando essa mobilidade, melhora, inclusive, grande parte das vezes, a própria mobilidade que a gente tem na própria capital. Sim. Então, são projetos que estão sendo feitos, como eu falei, pensando em um Sergipe a longo prazo. Então, a gente tem que entender, uma ponte não se trata da infraestrutura da ponte propriamente dita. Sim. É toda uma estratégia, como eu bem pontuei, que é fazer com que se gere economia, renda, se desenvolva outras regiões e, consequentemente, desenvolva o Estado. A prova disso também é a duplicação da SE 100, que você falou há poucos instantes, Cleon, mas essa duplicação, ela vai ali da rotatória da Barra dos Coqueiros até a entrada de Pirambu. Então, vai facilitar muito a mobilidade ali naquela região, que tem um fluxo de veículos, assim, gigantesco já, né? É até difícil você fazer uma travessia. Se você for atravessar essa rodovia, em qualquer horário, já é difícil. E aí, evidentemente, já precisaria há muito tempo dessa duplicação. E a gente já tem aquele trecho lá de Pacatuba também, que ele já foi todo revitalizado. Então, assim, quando a gente olha, quando uma via se desenvolve, no entorno dessa via se desenvolve cidades, se desenvolvem comércios. Então, a gente precisa entender que o desenvolvimento do Estado perpassa justamente pela capacidade que a gente tem de explorar caminhos. E é uma ponte, logicamente, ele faz com que isso aconteça de uma forma coerente e que a gente vai perceber que, inclusive, vai melhorar o fluxo e o trânsito da nossa capital. Por isso que eu estou dizendo, quando a gente fala a ponte Barra dos Coqueiros Aracaju, as pessoas focam muito nessa coisa de dizer assim, é para o morador da Barra também. Logicamente que a gente está falando, mas a gente sabe que hoje, para você se deslocar para qualquer parte do litoral norte, com a outra ponte, consequentemente, o fluxo é outro. E eu lhe dou um exemplo muito simples. Se você pegar qualquer pessoa, colocar ela ali numa sexta-feira, num sábado e num domingo na região da ponte da Barra atual, você vai ver que o fluxo é intenso. Ou seja, se você for para o litoral, o prefeito Ayrton lá na Barra também fez todo um projeto lá na praia da própria Barra dos Coqueiros. O comércio já é outro. Ele já pavimentou lá, a infraestrutura já melhorou, já tem mais bares, já tem mais restaurantes. O prefeito de Pacatuba, né, o Alexandre Martins, também já disse isso, né? A Iara, né? Iara, perdão. O Alexandre é o ex-prefeito, esposo da Iara. Mas a prefeita Iara já disse isso, que realmente aumentou muito o fluxo
de turistas daquela região de Pacatuba, né? Então, e aí é isso que eu estou dizendo. Veja, a gente está falando de investimentos em infraestrutura, investimentos em turismo, investimento em comunicação, investimento em evento. Então, são várias situações que elas, quando são coordenadas e feitas de forma coerente, fazem com que a gente consiga desenvolver de uma forma muito mais prática. Imagine, era incoerente a gente falar de um desenvolvimento de uma Pacatuba e o governo não se preocupar na revitalização do acesso a Pacatuba. Então, aí sim a gente tem uma divergência, porque como é que eu vou chegar lá se o caminho não está bom para poder ser desenvolvido? Então perceba que é tudo muito bem planejado, a gente sabe que há uma dificuldade muito grande, principalmente a gente da comunicação, como você falou no início, temos vários desafios e um dos maiores desafios que a gente tem hoje em dia é justamente atrair a atenção das pessoas. Hoje a gente vive numa comunicação em que as pessoas elas estão imersas a grandes bolhas e grande parte das vezes, sem falar nisso, também a era da pós-verdade. Então, é muito difícil hoje quando você chega e vai falar de um benefício do governo para quem já está, digamos assim, com um sentimento de que, independentemente do governo que está aí, eu não quero ouvir nada de governo, porque eu gerei um tensionamento, independentemente desse momento qual foi. Então, como é que a gente chega nessa pessoa para ela abrir um novo olhar sobre aquilo? E aí vem onde a estratégia que a gente tem hoje de comunicação, como eu lhe falei, a gente usa mensagem de WhatsApp, carro de som, Instagram, aí as redes sociais por inteiro, aí a gente usa TV, rádio, panfleto, jornal, revista, até recentemente a gente fez 2 movimentos que foram a criação, desde o ano passado, de uma revista de mandato para a gente poder consolidar parte do trabalho e materializar como um documento para entregar à população. E recentemente revitalizamos também a cultura do jornal. Fizemos um jornal que a gente distribui em alguns eventos do governo, justamente porque hoje as pessoas elas precisam fazer com que a comunicação chegue até elas. E o desafio da gente é do tipo, encontrar uma pessoa receptiva, a ler aquilo que ela está falando, entender aquilo que está sendo dito e perceber que é um benefício. Para as pessoas tirarem o seu juízo de valor sobre o governo, a avaliação que ela faz do governo, ela tem que absorver as informações, as informações institucionais, as ações, as atividades, as obras, os avanços, e evidentemente ela vai tirar a sua conclusão. Olha, eu acho que deixou a desejar, eu acho que tem como avançar mais um pouco, não, está bacana, né? Eu acho que avançou nessa área, na outra precisa melhorar. Então, o cidadão precisa absorver as informações para que realmente tire as suas conclusões e faça o juízo de valor. Não adianta você ter uma opinião sem informação, sem uma base, né? Então, e aí é onde entra outro ponto, que é paralelo à comunicação institucional, à comunicação política. Então, grande parte das vezes, em detrimento de uma ideia de que existe situação e oposição, grande parte das vezes, tudo aquilo que é pontuado positivamente, logicamente, é impossível a gente dizer que hoje existe uma gestão 100% perfeita. Então, o que acontece? Aí você pega um ponto específico, começa a oposição a trabalhar em cima daquilo, e aí faz parecer que tudo aquilo que foi construído antes daquele ponto ali, como se não tivesse valor. Então, aí vem outra dificuldade para a gente, principalmente numa era em que a gente vai ter aí diversos meios de produção de mídia digital, onde cada um pode produzir o conteúdo que quiser, da forma que quiser, com uma dificuldade, a gente consegue se rastrear, mas é muito difícil hoje em dia. Então ainda tem essa interferência. A comunicação política, quando ela entra dentro da comunicação institucional, aí eu digo, olha, temos isso aqui que é muito bom. Aí, do lado, tem um pedaço que quebrou por causa da chuva. Aí a posição vem, mas aqui está quebrado por causa da chuva. Veja, está tudo bem, mas vamos também mostrar aquilo que foi feito de forma positiva. Então, isso tudo perpassa pela comunicação e aí é onde a gente, na verdade, tem que ter a maturidade, ter o entendimento de fazer com que as pessoas consigam enxergar, logicamente, que, como eu falei, a comunicação, ela, para ser efetiva, ela precisa ser de mão dupla. Então, a gente tem que pegar esse viés da comunicação política e não deixar se contaminar na comunicação institucional. Como é que você consegue dividir e fazer esse jogo de cintura da comunicação social do governo, a oficial, a institucional, e a comunicação política também?
Hoje a gente trabalha, tem ferramentas que elas monitoram redes, monitoram programas de rádio, TV, e elas trazem para a gente um sentimento. A própria deliberação do governador é que quando tem algo de errado, se tiver errado, a gente diz, está errado e vamos corrigir, não tem problema nenhum. Mas o grande problema é quando aquilo que parece ser pequeno se transforma no ponto focal de tudo. E aí a própria pauta política, ela aquece muito mais os meios de comunicação do que uma pauta positiva e, normalmente, consequentemente, a gente tem um investimento maior. Então, a gente tem alguns planos de ações e algumas estratégias. Temos comitês de crise, quando acontece uma situação de como a gente vai deliberar sobre uma determinada função. Então, hoje, o que a gente faz é ter uma comunicação planejada, entendendo que tudo que a gente faz tem um emissor e o receptor. E aí a gente sabe que no processo básico da comunicação, aí tem um ruído. Então a gente fica desenvolvendo estratégias para que esse ruído, seja ele qual for, seja ele por causa de uma limitação de acesso à informação, seja ele por causa de uma interferência de uma comunicação política, seja ele por uma fake news ou qualquer outra coisa, seja blindado para chegar no receptor e ele também possa compartilhar aquilo, entender e questionar. Inteligência artificial, fake news, os desafios também da comunicação política. Daqui a pouco a gente bate mais um papo com o Cleon a respeito desses outros temas. Mas olha, agora eu quero falar para você a respeito da Maratá. Você já conhece a linha de suco 100% da Maratá? É 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. Recebendo o secretário de Estado da Comunicação, Cleon Nascimento. Cleon, você participou ativamente das eleições na equipe ali do PSD, de Fábio Mitidieri, em 2022, né? Como é que essa eleição agora, não, de uma forma geral, não de forma específica com relação ao governador Fábio, mas de uma forma geral e até mesmo a nível nacional, como é que você diferencia aquela eleição, o cenário de 2022, com esse cenário de 2026, até mesmo com os desafios da IA, os desafios que tem inteligência artificial, as fake news, a desinformação, principalmente nas redes sociais? Como é que o publicitário, o comunicador, o marqueteiro vai conseguir fazer para driblar isso e até mesmo trazer isso como um aliado, como um parceiro também para impregnar ali a sua comunicação? Como você bem pontuou, cada eleição ela é um cenário, independentemente, inclusive, das tecnologias ou de qualquer outro ponto. Logicamente que a gente tem uma potencialização feita quando a gente tem uma tecnologia nova, porque, como eu tinha dito, quanto mais meios de produção de conteúdo você habilita as pessoas, maior a probabilidade de você produzir conteúdos, consequentemente, não necessariamente vão ser conteúdos que são preocupados em informar. Grande parte das vezes as pessoas vão usar isso também para poder fazer funcionar como um detrator. A diferença que eu acho primordial aí é que aquela eleição, o governador, então, estava como deputado. Sim. O então candidato. O então candidato estava como deputado e hoje ele está como governador e tem uma dinâmica aí. Se a gente for falar em relação ao trabalho, o governo tem mostrado muito, tem feito, como a gente estava pontuando no bloco anterior, muitos trabalhos que, de fato, fizeram com que Sergipe se desenvolvesse. A gente tem aí em breve, esse ano, a inauguração de um viaduto lá do Complexo Maria do Carmo. Então, aquela parte lá da Beira-Mar também vai facilitar muito. Então, quanto a isso, o governador tem trabalhado... Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, que recebeu foi entregue. Com 9% da obra. Isso. E aí, ele foi lá, terminou a obra. Agora, o hospital já está passando por um processo de funcionamento, já entrou na primeira etapa. Então, assim, existe a construção de uma maternidade que foi autorizada também. Então, tem muitas coisas que elas estão acontecendo, ou seja, a gente vem dentro dessa gestão, dentro de um planejamento que planta muita coisa para o nosso estado. Então, e aí, como a gente estava falando, a gente tem vários indicadores positivos. Porém, como a gente
entende que a eleição ela é um capítulo à parte, na eleição existe a boa comunicação e existe a má comunicação. Então, as ferramentas agora, IA, como você bem pontuou, fake news, a gente precisa, logicamente, criar principalmente uma cultura nas pessoas de sempre buscarem a fonte. A fonte em que sentido? Foca falou isso. Vá lá no canal de Foca, veja se realmente isso é desse jeito. E aí, quando eu estou falando, eu não estou falando nem só enquanto candidato, falo enquanto cidadão. Sim. Recentemente, teve alguns fatos que aconteceram de situações de fake news que acabaram com a vida de uma pessoa por uma interpretação equivocada e depois o tribunal da internet foi lá, julgou e automaticamente a pessoa não era responsável por aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado o quanto nossas ações interferem na vida das pessoas. Antes de ter candidatos, antes de terem políticos, existem pessoas. E esse cuidado a gente precisa ter e entender. Então, nessa eleição, acho que o maior desafio que a gente vai ter é o uso deliberado dessas ferramentas, a produção de conteúdo de forma massiva e, logicamente, como eu falei, a gente vai ter que ter um cuidado aí para não chegar num ponto em que as pessoas elas comecem a achar que tudo é verdade ou que tudo é mentira. Sim. Então, esse, na verdade, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia. O governador Fábio Mitidieri, em 2022, quando foi candidato ao governo, ele usou um slogan que era avançar, vamos avançar, vamos avançar. E ele tinha ali uma missão muito delicada de não falar mal dos ex-governadores, porque eram aliados, né? Belivaldo estava o apoiando, acho que Jackson depois foi apoiar Rogério Carvalho, enfim. Mas ele tinha ali uma situação difícil. Não podia falar mal do governo, né? Mas também ele tem que mostrar ali que o Estado tinha que avançar mais. Agora, em 2026, Fábio vai justamente falar em que ponto avançou e como avançou cada das áreas do governo do Estado, Cleon? E como eu estava dizendo, o trabalho que já vem sendo realizado já é prova disso. Quando a gente fez agora o posicionamento Trabalho que Transforma, é justamente mostrando como esse trabalho que o governo vem fazendo em todos os cantos de Sergipe vem transformando o Estado e a vida das pessoas. Então, a eleição ela é uma consequência muito mais do trabalho que a gestão fez do que somente da estratégia de comunicação. É aquilo que a gente estava conversando. Não adianta eu chegar e dizer hoje assim, eu tenho um produto aqui que é um produto muito bom. Tá bom, mas o que é que esse produto entrega para de você dizer que é muito bom? Hoje o governador, ele é um candidato à reeleição, ele tem como validar a sua trajetória através do que ele já construiu pelo nosso Estado. Logicamente que o seu projeto de reeleição é para dar continuidade a esse planejamento, a essa execução de todo esse trabalho que vem sendo feito e, consequentemente, é ele quem vai atestar e aí a população que decide se ele deve continuar ou não. Qual é o papel da comunicação nesse processo? Trazer à luz da situação, à luz do momento, que ele é a melhor escolha, baseado justamente nas suas entregas e no que está por vir ainda para o nosso Estado. Então, o cidadão tem que fazer a seguinte reflexão. Na saúde, há 3 anos, comparado a 3 anos atrás, avançou? A educação também avançou? A infraestrutura? Então, todas as áreas do governo, o cidadão tem que fazer uma simples pesquisa e avançar e avaliar os números, né? Comparar os números. Isso é importante, né? Fazer. E aí a campanha ela vai trazer luz a isso. Por exemplo, na saúde, 100% da frota do SAMU revitalizada. Teve todo agora o investimento feito na parte tecnológica do USE. Tomógrafos que foram instalados, as macas que foram revitalizadas, foram trocadas. Cadeira de roda, a fila de cadeira de roda foi zerada. Então, assim, tem muitas ações que foram feitas. O Opera Sergipe, né? O Opera Sergipe. Quase também, 40 mil cirurgias. Mais de 40 mil cirurgias já realizadas. Então, assim, quando você pega isso e coloca... Aí você vai dizer assim, Cleon, mas tem problemas? Claro. Não adianta a gente dizer que é tudo perfeito. Mas dentro da proporção do que se está, de um problema que acontece, você precisa enxergar que existe uma grande boa vontade feita pelo governador hoje, principalmente no investimento na saúde, como vem sendo feito, em fazer com que a saúde do nosso Estado melhore. Mas, logicamente, dá para a gente ter controle sobre tudo? Não dá. Mas existe verdade na atuação dele, porque... E aí é onde a gente, na comunicação, vai pontuar, do tipo,
E aí eu digo até que não é só sobre o que estava 3 anos atrás, é o que se tem planejado também para melhorar na saúde do nosso estado. Para o futuro. Para o futuro. Qual a participação, o papel do governo nos investimentos no hospital de cirurgia, por exemplo? Hoje, para você ter uma ideia, logicamente existe um recurso que é subsidiado pela Secretaria de Saúde para a cirurgia e recentemente a gente teve um momento histórico que foi um transplante de rim que foi realizado dentro do Hospital de Cirurgia. Então, quando você olha por essa ótica, e aí veja, o cirurgião é um hospital regulado, não é um hospital em que você chega na porta e diz assim, eu quero ser atendido. Não é porta aberta. Não é porta aberta. Então, qual é a grande situação? Quando o governo faz um investimento numa cirurgia, o objetivo dele é justamente sanar uma linha de atendimento que precisa ser feita pelo nosso estado. Uma prova desse resultado é a gente conseguir agora gerar um transplante de rim aqui em nosso estado, num hospital que durante muitos anos as pessoas, logicamente, a gestão ela vem mudando e, consequentemente, mudando também a cara que a cirurgia tinha, mas você saber que você tem a segurança hoje de, no seu próprio estado, ter um sistema público de saúde, um lugar onde a gente consegue fazer um transplante, isso é um benefício muito bom para todos. Cleon, muito obrigado pela sua vinda, força no trabalho, feliz 2026